Professor Bruno, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Centro de Memória. Nós agradecemos a sua disponibilidade em conceder essa entrevista. Essa entrevista tem o propósito de registrar a história dos cursos e das pessoas que passaram aqui pela história da escola. Essa é a nossa primeira entrevista de uma série de entrevistas desse projeto. E a nossa primeira pergunta, nós gostaríamos que o senhor dissesse qual o seu nome completo, de que cidade o senhor nasceu, estado, enfim, nos contasse um pouquinho sobre também a sua trajetória profissional. Bem, primeiro, boa tarde pelo convite, tá? É um prazer a gente vir aqui e contar a nossa história, como aconteceu, já se foram 30 anos. E vamos lá comentar como foi a história, esse caminhar e por que chegamos hoje no estágio fiscal. Eu sou Bruno Virgílio, sou natural de Pilar do Sul. Vinha para Sorocaba no ano de 1965, aonde eu vim para cá continuar meus estudos. Fui fazer o curso técnico de contabilidade na OSE. Terminado esse curso técnico, aí eu fui fazer a faculdade de administração na FACAS, que hoje é Uniso. Me formei em administração e na minha carreira acadêmica eu fiz cursos de especializações, seria pós-graduação, em duas disciplinas na área de administração e também especialização em análise de sistemas pela Unimep Piracicaba. Os dois cursos de especialização em administração foram feitos na UNOPEC em Dayatuba, onde eu lecionei, que na verdade esses cursos a princípio eram créditos para o mestrado. Porém, como na época o mestrado lá na faculdade não foi recomendado pela CAPES, então transformou-se em 2 certificados de pós de especialização na área de gestão. Professor, nós soubemos que o senhor foi professor, foi coordenador e iniciou o curso de processamento de dados aqui na escola. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre essa trajetória, como esse curso começou, como que foi a sua trajetória aqui no Centro Paula Souza, na escola, na ETEC Fernando Prestes? O que o senhor poderia nos contar sobre isso? A história começou, a princípio, eu participei de um processo seletivo para professor na FATEC Sorocaba. Como pessoas mais inteligentes, conseguiram ser admitidos, e eu, obviamente, não tinha a experiência necessária, fiz até um pouco displicente na prova lá, uma das coisas que eu carrego com vergonha naquela displicência da época. E aí, então, com o passar do tempo, um dia nos ligam lá na Fácil, onde eu trabalhei durante 30 anos, nos solicitando que tinha uma escola técnica em Sorocaba que estava propensa, querendo implantar um curso de processamento de dados. E através, acho que do cadastro lá da FATEC, me convidaram e nós viemos um dia à noite aqui. Aí, então, começa a nossa história, não é? O diretor, então, o professor Grando, ele, em março de 88, ele convidou a mim e mais alguns profissionais da área de processamento de dados na região, sendo eu, analista de sistemas da Fácil, César, analista de suporte técnico da Cianê, Edelcio Medeiros, analista de sistemas da Fácil, meu amigo, inclusive de trabalho, e Luiz Antônio Bordieri, analista de sistemas da Vilares. Aí, chegando aqui, ele fala, pessoal, é o seguinte, nós queremos implantar um curso de processamento de dados e não sabemos nem o que é isso. E então, ele mostra-nos uma grade com os nomes das disciplinas. E falou que recebeu 20 computadores Cobra 210, disquete de 8 polegadas, que é desse tamanho, parecendo uma rádio. E também
veio uma rede, tá? Um sistema com um servidor, o chamado Cobra 520, que tinha o servidor e mais 10 computadores para montar essa rede. E aí então, naquela noite do papo vai, papo vem, nós, os que estávamos aqui conversando com ele, acabamos indiretamente já fazendo o quê? Pegamos a grade curricular das disciplinas e começamos a conversar, olha aquilo, ó, você tem mais afinidade, você vai isso, vai aquilo, conteúdo tal, tal. Ali na hora praticamente nós montamos o corpo docente, né, e os conteúdos das disciplinas. Ah, então já existia um plano dessas disciplinas enviado pelo Centro Paula Souza. Veio já as bases tecnológicas disciplinas vieram. Apenas nós nos decidimos ali quem seriam os professores para cada disciplina ou mais disciplinas e que conteúdos seriam abordados em aula. Tá? Bem, e aí então as aulas começam. Tantas dificuldades, tantos atropelos, fé, coragem e mais nada. Né? Falta de recursos principalmente, não tínhamos nada. A inexperiência dos próprios professores com os conteúdos das disciplinas e também como experiência docente, como professor em sala de aula. Né? E os problemas com os poucos e antigos computadores, que nós nem imaginávamos o que eram e como funcionariam. E esses computadores vieram pelo Centro Paula Souza? Centro Paula Souza, eram em torno de 10 computadores. Vieram em torno de 10 computadores, 20 computadores Cobra 210 e depois uma rede com servidor com Cobra 520 e mais 10 computadores 210 para formar a rede. Eram os chamados terminais. Certo. Em relação à capacitação para os professores, era dada alguma capacitação, como hoje nós temos várias capacitações que são feitas, naquela época os professores recebiam algum suporte, o senhor falou das dificuldades que eram nessa época. Havia algum suporte nesse sentido? Não, pelo simples fato também de que a área de processamento de dados no Centro Paula Souza era praticamente virgem, só 2 ou 3 FATECs que tinham esse curso, e nós, Fernando Press, praticamente fomos uma das primeiras ETs, na época chamada ETs, a implantar o curso. Tá? E começamos a trabalhar. E aqui houve uma situação, existia, além do curso normal de processamento de dados, o integrado, que era o normal, ensino médio e o curso técnico, de 3 anos normal, também tinha o curso PQ4, que era um curso técnico de 1 ano e meio, como é hoje. Tá? E esse curso, a Fernando Prestes foi a pioneira em implantá-lo. Então, veja como as coisas, tudo partindo do zero. Né? E passamos, depois do tempo, a ser referência na implantação desse curso, o PQ4, técnico de 1 ano e meio. Aí começa a nossa... A partir de um certo momento, o professor Grande desliga-se da Fernando Prestes, e vem então como diretor o professor Luiz Alberto Agazzi. Aí começávamos a trabalhar, só que eu trabalhava durante o dia na empresa. Eu era analista de sistemas lá, responsável por sistemas de gestão, então minha responsabilidade era alta. Eu vivia apenas à noite. E o professor Luiz Agazzi me orientou, me pediu se eu poderia dar uma força, tá? E até ser coordenador do curso, embora não pudesse estar à tarde aqui, mas eu viria à noite para ver o que teria que ser feito, alguma coisa, e enfim a gente foi. Então o curso era oferecido em 2 períodos. Manhã e noite. Manhã era um curso integrado e à noite o curso P4. P4 e integrado também. Então tinha integrado nos 2 períodos. Isso, tá? Então, o professor Zagazzi me pediu, então para a gente pudesse colaborar, e as coisas começaram. Nosso laboratório, tinha lá os computadores, só computadores mais.
Você sabe que o computador tem um problema sério de pó, uma série de coisas. E não tinham capas. E agora, José? Não tive dúvida. No sabadão, fui para a cidade, comprei plástico lá, um monte de plástico. E cheguei aqui no sábado, peguei a tesoura, cortei os plásticos, mas numa medida que fosse uma capa que pudesse protegê-los. Né? E estava fazendo, de repente aparece um Lisagaz e aparece no sábado. Eu soube que eu estava aqui, foi lá. Eu, Bruno, não pode deixar entrar polo. Bom, e as coisas foram começando. Né? Pessoas que foram importantíssimas para a implantação do nosso curso, além de nós, os professores, profissionais da área, também devemos referenciar e agradecer o Jefferson, da FATEC, foi um rapaz que nos deu um apoio impressionante. Tá? E, junto com ele... O sobrenome dele, não. Menina, eu precisaria confirmar, eu não conheço como Jefferson faz tempo. Tá? E ao mesmo tempo, além do Jefferson, vieram 2 estagiários da FATEC para montar o laboratório. Um é o Edelson, que está aqui hoje, e o Estevô. Eles vieram, tá? Resolveram como colocar os computadores, fizeram a salinha lá, fizeram uma portinha para ninguém entrar, enfim, liberdade total a eles, mérito, porque a parte de laboratório, eles quem organizaram a coisa. E a estrutura física da escola em relação aos laboratórios? Hoje nós temos laboratórios aqui no térreo e no anexo. Eram esses mesmos posicionamentos ou nenhum? Era apenas lá no fundo, onde é o ambiente hoje, a salinha do Edelcio, e tinha um outro lado para cá, onde é o ambiente 2 agora, aonde nós conseguimos, tá? O senhor Pedro, o pai do Coritiá, que foi um pedreiro, nos ajudou, ele fez uma parte da alvenaria. Então nós inauguramos um ambiente, um lá, com os cobras 210, e o outro ambiente com a rede de cobra 220, e mais nada. E aí então, esse estagiário de se desenvolveu para cá, que foram os pioneiros na estruturação, administração, controle e ampliação dos laboratórios. Acrescenta-se também, e agradecer, tinha um senhor chamado Guerreiro. Ele era um técnico que consertava computadores Cobra. E, de vez em sempre, os computadores davam problema. Aí a gente ligava, o Jefferson nos indicou, né? Eu ligava para ele, até que um dia ele veio aqui e falei, Guerreiro, olha, está aqui, está com problema. Por favor, o que você pode fazer? Nós não temos dinheiro para pagar. Boa vontade, ele viu. Apertava, o computador não está lendo o disquetão, desse tamanho. Ajustava, foi um cara que impressionante como foi participativo. Né? E aí então, a partir do momento, eu acabei assumindo oficialmente a coordenação do curso em 89. E a coisa, começamos a trabalhar. O curso então iniciou em 1988 e hoje está completando 30 anos. 30 anos, em março completou 30 anos. Tá? Aí nós começamos a trabalhar e precisava contratar professores. E o primeiro concurso público que teve para a contratação de professores na área do seminário foi em 90, quando nós contratamos o Anderson, o Roque Amaral, que é o coordenador hoje, e o Paulo Sérgio Germano. Foram os 2 professores que foram contratados no primeiro processo. Tá? Bem, aí a coisa começa, vai aqui, vai de lá, e a gente imaginando, meu Deus do céu, mas como 210, né? Você já vendo o XP, dizendo até os 286, uma carência, uma falta de recurso de acervo tecnológico. Aí o diretor, o professor Lisagaz, falou, Bruno, nós vamos para São Paulo. Tá. Vamos lá, fomos conversar com o professor Duvaldo Vendramento.
Ele era superintendente do Centro Paulo Souza na época. Aí chegando lá, nós fomos conversar diretamente com ele, nos atendeu muito bem. A Bisagazzi tem um acesso muito fácil em São Paulo. E aí nós fomos lá chamar as pitânias que pudesse pelo menos arrumar uns 2 ou 3 XPs, que já era uma máquina mais atualizada, para os alunos conhecerem. Ele olhou assim para nós e falou, puxa vida, olha a frase que ele nos falou. Poxa, antes de vocês virem aqui pedir material de limpeza e cortador de grama, agora vocês estão pedindo computadores? Parabéns, hein? Que mudança! Nossa, nos encheu de orgulho. Tá? Ficamos lisonjeados, tá? Felizes, porém, voltamos de novo para as mesmas. O Centro Paulo Souza não tinha recurso algum na época para investir em outras áreas, como também na área de prestamento de dados. Aí então começam as coisas. E por coincidência, eu estava por acaso na televisão e assisti um programa mostrando lá nos Estados Unidos os cemitérios de microcomputadores. E mostra jogado, né? Os computadores AT286 com monitores coloridos. Meu Deus do céu, o que é isso? Pensei em vontade de alugar um avião para ir buscá-los. Utopia, né? Sonhei. Bom, aí continuamos as nossas fotos. De sonhos que a gente se torna realidade, né? Isso. Vai em busca da realidade. Aí começamos, bom, não tem como fazer o quê? Ou vai ou racha a tampa da caixa. Em busca de alternativa. Qual? Se virar para não morrer. Começamos a fazer rifa. Fizemos uma rifa e conseguimos comprar 2 XTs, se quer computador melhor do que o próprio velho, da Information, uma empresa de software house aqui do lado, e o Anderson trabalhava nela. Então nós compramos esses 2 computadores e pagamos $700 cada um, só para ter XT aqui. Né? Começou a brincadeira, então, no caso das rifas, né? Inventamos a rifa, para vocês terem uma ideia, tinham alunos que já estavam deixando o curso aqui, só de qualificação básica, eles abraçaram a causa e saíram vendendo rifas, eles faziam isso. Né? Um exemplo muito clássico hoje, eu me lembro muito bem, Edermo Mulanza, Paulo de Oliveira e outros alunos que se vestiram a camisa e começaram a vender rifas. Né? Os alunos tinham uma participação ativa em busca... Isso, e os alunos de informática e de secretariado também abraçaram a causa, saíram vendendo rifas aí horrores. Tá? Teve aluno que devolveu o talão tal qual quanto recebeu. Como também teve professor que sequer comprou o dele. Tá? Aí a rifa vai uma segunda rifa. Comprar os computadores. A coisa também. Nesse meio tempo, assume a direção a professora Leila Molina de Almeida. Tá? E em 93, eu fui guindado a presidente da APM. E, para tanto, vocês terem uma ideia, a adesão da APM na época, do curso de informática, 90% dos alunos colaboravam com a APM. Outros cursos, em geral, em torno de 50%. A APM aqui tem uma situação interessante. Toda vez que era de matrícula, então nós montávamos as salas aí, e ficávamos professores, o aluno ia fazer a matrícula, nós conversávamos com os pais, para solicitar a colaboração para a APM, porque nós não tínhamos recurso. A adesão era muito forte. Pessoas simples, muitas vezes colaborando, como também eu presenciei um senhor que veio fazer a matrícula no fim do aluno, muito bem vestido, com uma senhora com uma pulseira de um ouro daquelas grossas, um belo relógio. Aí nós conversando comigo, diziam por quê?
Ele falou simplesmente, eu não tenho obrigação de colaborar. Eu fiquei quieto, tudo bem, sabe? Escola de todos. Coisas que foram acontecendo, né? Nesse meio tempo, a coisa foi crescendo e o curso curso de mecânica e construção civil também estava crescendo e necessitava de tecnologia, tá? Para ter o AutoCAD e tudo que era necessário. Mas estava dividindo conosco, então o que foi? Eu, como coordenador do curso, nós montamos uma sala especial, um laboratório para o curso de mecânica e construção civil, onde é hoje a FPM. Tá? Esses computadores foram comprados pela APM. Nesse meio tempo, nós eu fui no Carrefour comprar computadores. Nós tínhamos dinheiro da APM, eu, o presidente, a Leila, a diretora, e fomos lá no Carrefour e vimos os preços de computadores, bons preços. E nós tínhamos dinheiro para comprar, compramos 12 computadores no Carrefour à vista. E tínhamos mais dinheiro para comprar outros 12. Só que esse dinheiro, eu como presidente, eu não deixava ele parar. Eu fazia uma aplicação financeira. Então acho que depois de 10 dias, mais ou menos, a aplicação financeira foi resgatada e nós voltamos para o Carrefour e compramos mais 12 computadores à vista. Isso foi até comentário na cidade, achavam que era alguma escola particular que estava comprando computadores. Acabou com o estoque. Acabou com o estoque de PCs do Carrefour. Né? E aí então a coisa foi no crescente. Nesse meio tempo, a relação candidato-vagas no nosso processamento de dados, né, como tem lá de qualificação, chegou a bater mais de 1.200 candidatos. 1.200 candidatos por vaga? Tendo 2 cursos, de manhã tinha 2 integrados, o PDD-1 e o PDD-2. À tarde tinha o PDT também, e à noite tinha 2 integrados e o de qualificação. Então, o total aqui de alunos, de candidatos para a vaga, ultrapassou a mais de 1.200 candidatos. Um candidato para cada 1.200 candidatos para uma vaga ou uma demanda de 1.200 para 1.200 candidatos inscritos? 1.200 inscritos para estas vagas. Para seria o quê? De 200 vagas. 40, 80, 120, 200, 240 vagas. 240 vagas. Então foi superior a 4. Foi muito mais de 1.200. Porque no total aí dá uma média mais de 12 candidatos 12 por vaga. candidatos por vaga. Tá? Bem, aí, diante da circunstância, eu fui convidado, em 93, a assumir lá no Centro Paula Souza o cargo de responsável por área do CETEPS. Tá? Bom, vieram me convidar, perguntei para o Luiz Agado, Luiz, e aí? O Bruno, vai? E eu vinha uma vez por semana. Quarta-feira eu ia para São Paulo. Só que meninas, pegava lá, honestamente, veio com o Centro Paula Souza, ele não estava estruturado, talvez por questões financeiras, eu não tinha nem mesmo para ficar. Tá? E como é que então eu uma vez por semana ir em São Paulo e tentar organizar a área de processamento de dados do Centro Paula Souza? Não precisa nem completar o raciocínio. Foi um fracasso, essa menina estava, né? Nesse meio tempo, a coisa começa a crescer também, o Centro Paula Souza libera um concurso para a contratação de auxiliar de instrução, auxiliares docentes lá para o laboratório. E, com esse concurso, foram contratados como funcionários José Carlos, em memória, o esposo da Sônia Gonelli, falecido. O Edelson, está, e a Elizabeth, que era uma analista do sistema da Vitigéria Votorantim, que foi contratada.
Tá? Começa a melhoria no desenvolvimento da tecnologia. Nós colocamos os computadores, tá? Para os professores dar as aulas, né? Acoplamos uma TV 29 polegadas em um computador. Então o professor dando a aula não ficava preso ao monitor, mas sim na televisão, na 29 polegadas. Então facilitava a interação entre o professor. Essa já era uma evolução tecnológica muito grande. Nós estávamos fazendo uma escola melhorar. Pública, dentro das condições, então apresentava uma estrutura física. Era realmente. Estrutura tecnológica e física. Então nós estamos caminhando para as coisas acontecerem de forma correta. Né? Professor, em relação aos alunos, a evasão, havia evasão nessa época? Porque a escola tinha uma estrutura bastante interessante. E essa estrutura, a gente acredita que fazia com que os alunos procurassem pela escola. A escola era uma referência. Mas hoje a gente enfrenta um problema de evasão em vários cursos, em qualquer área. Como que era naquela época? Na época, como os cursos principais eram os integrados, médio e técnico, então os alunos praticamente teriam que ficar até o final. Então a evasão era mínima. Tá? A procura era muito alta e também leve-se em consideração que na época o processamento de dados estava emergindo, se tornando a tecnologia futura que todos os jovens teriam que embarcar nela. Então isso auxiliou em muito e facilitou. Embora também com a capacidade que nós tínhamos de saber que os profissionais que estavam como professores aqui eram profissionais da área. Então traziam para o curso o linguajar e a prática do dia a dia das empresas, nas funções que nós exercíamos na própria empresa. Então tornou-se uma situação, a necessidade dos jovens se interar com tecnologia, as estruturas da escola que nós estávamos começando a trabalhar bem, e os professores envolvidos, né? E a coisa foi um caminhar importante. Coisas interessantes, nesse caso da TV 29 polegadas, a TV foi um paliativo, mas o sonho era o data show. Só que o data show na época custava mais ou menos quase 3 mil dólares. Comprar isso tudo. Não tinha. Então, vai pela televisão mesmo, né? Aí começa coisas interessantes. No último ano do curso integrado que aconteceu, em 96, os alunos, os formandos do curso de manhã, do PDD1 e PDD2, sabe o que fizeram? Eles fizeram rifa e compraram software oficial e doaram para a Fernando Presta. Tá? Inclusive foi feito até um banner alusivo a essa atitude dos alunos, em agradecimento que pôde acontecer. O acervo tecnológico, quando chega em 96, nós chegamos a ter 5 ambientes de laboratório, com 100 microcomputadores. Para as aulas, no FP, com um total em torno de mais ou menos 120 microcomputadores. Olha, uma estrutura grande para ela. Cresceu, né? No caso aqui do crescimento nosso, tem detalhe técnico, às vezes eu tenho isso com a lei. Aonde é hoje o ambiente 3 ali, né? Ali era um banheiro, seguido, fechado e ninguém usava. Aí nós chegamos e falei, lá, nós somos de mais espaço, nós somos avançando. E aí o banheiro, o que dá para fazer? Você acha que dá uma lei, eu acho? Vamos fazer? Vamos, manda ver. Derrubamos tudo, fizemos mais um ambiente para colocar o computador. Ficou mais um ambiente ali. Eu não sei se lá ou não, o Centro Paulação o Centro Paulação verificar o besterol que nós fizemos. E utilizar um banheiro, nós construímos por A mais B, foi um erro do projeto, não tinha como o banheiro funcionar. Bom, as coisas foram acontecendo.
Aí vai, tá? O acervo tecnológico nosso. Lembrando que desse acervo de centro de computadores, 85% foram adquiridos na FENUPRESP com recursos da PM, de rifas realizadas. Apenas 15% eram doados para o Centro Paulo Souza. O Centro Paulo Souza não mandava nada. Mas não tinha como mandar. Tá? O senhor contou que em 96 o curso foi a última turma do curso integrado. Do curso integrado. Essa mudança ocorreu em função da legislação? Houve alguma mudança? Olha, Daniele, muito nos surpreendeu quando comentou que o curso integrado estaria acabando. De fato, acabou. Que na verdade é o que voltou, né? De novo esse ato, só ficaram os técnicos no meio dele, e as coisas, não sei por qual razão, se MEC ou se CETEPs, né? Que decidiram acabar com esse curso. Aí perceberam. Então, e isso acabou todos os cursos integrados da escola ou somente o processamento de dados? Olha, agora provavelmente acho que todos, viu? Todos. Então provavelmente alguma mudança na legislação. Vindo por parte do MEC, o Centro Paulo por parte do MEC, o Centro Paulo Souza acatou. Provavelmente a nova LDB. E aí, além dessa proposta, depois que nós engrenou, nós tínhamos um sonho de montar a sala de aula para a informática, uma sala específica, sabe? Contando com parte de computador, TV, lousa digital, coisas mesmo para aula de informática. Mas aí a coisa não foi possível. Grupo de professores, com o decorrer do tempo, nas disciplinas técnicas. Bruno, César, Edelcio, Borghieri, Anderson, Paulo Sérgio, Zé Roberto, Vitório, Castelano, Guilherme, Vargas, Cida, Eduardo, Valmir, Idair Bulanza e outros que no momento não me lembro. Tá? Alunos que se tornaram excelentes profissionais no mercado. Muitos alunos que formaram isso aqui conseguiram rapidamente se colocar no mercado de trabalho. E tivemos feedback aí de alguns alunos, inclusive, nos agradecer e dizer que estavam colocados de confiança nas empresas e se desenvolvendo muito bem, tecnicamente. O nosso laboratório, a princípio ficou então o José a Beth e o Anderson, revezados. Lembrando que na manutenção de computadores, quem fazia era o Luiz Gordo, um funcionário da Fernando Prestes. Ele faleceu. Ele também embarcou na nossa causa e toda a parte de manutenção de computadores que podia fazer, ele mesmo fazia. E os estagiários, também alunos, que graciosamente trabalhavam para nos auxiliar como estagiário. Um exemplo, o próprio Anderson, que hoje é auxiliar do centro, ele foi estagiário da nossa época, em 2001. Jonatas e outros alunos também que participaram do processo. Houve um momento em que a Fernando Prestes passou a ser referenciada como uma escola em que na área de informática e contabilidade ela cresceu muito. Tá? E era referenciada pelo superintendente do Centro Paulo Souza como modelo de instituição que cresceu com as próprias pernas. Foi contemplar nesse meio tempo também a Fernando Prestes na gestão do teatro. Ela recebe do Centro Paulo Souza, aonde é o aquário, a STM, hoje, vem um laboratório completo doado pelo Centro Paulo Souza, com mesas, computadores, lousa digital, que veio a lousa digital, mas era para a gente comprar. Nós não pudemos ficar com a lousa que custava 15 mil reais. Mas o centro deu um laboratório completo, coisa que nunca tinha feito para ninguém. A partir dali começou a ter recurso, mas fala-se que em premiação a tudo que aconteceu aqui, eles fizeram isso também, acho que pela capacidade do diretor do Sul Teatro e ter ido a São Paulo e conseguiu. Só que vieram 10 computadores. A gente foi o que nós fizemos, aí eu fui até a cidade, numa loja de móveis,
encontrei mais 10 mesas, pode ver que são 2 tipos de mesas que tem lá na SPM. A original, doada por São Paulo Souza, e as outras 10 nós compramos com o dinheiro da PM. Tá? Acontece isso. Uma outra situação interessante foi que houve uma reunião na RUME de Faria. A então professora Laura Laganá, que era chefe de gabinete do São Paulo Souza, ela fez uma reunião aqui com os diretores e coordenadores das escolas das ETs, na época, não eram ETECs. E aí ela começou a falar das dificuldades do São Paulo Souza, mas das escolas que estavam conseguindo fazer as coisas. E solicitou que eu falasse para os presentes que como a Fernando Prestes conseguiu chegar no estágio que chegou usando os recursos próprios da escola. Então nós podemos considerar Fernando Prestes como uma escola não só de referência para a cidade, mas de referência para o próprio Centro Paulo Souza. Centro Paulo Souza. Portanto, a professora Laura Laganá, chefe de gabinete, citou a Fernando Prestes como modelo a seguir para a obtenção dos recursos e pediu o meu testemunho para comentar como nós conseguimos montar nosso laboratório. Isso foi falado lá em meia hora. Aí vem a gestão do diretor José Antônio Gurtiato, onde se implanta a sala tecnológica multidisciplinar, né, em 2001, que vem o Centro Paulo Souza doa um servidor em 10 estações, mobiliário, 10 mesas de 20 cadeiras, e nós, Fernando Prestes, ficamos responsáveis por preparar a sala, alvenaria, instalações elétricas e aparelhos de ar-condicionado. E complementamos a implementação, comprando os 10 computadores e a parte do mobiliário, 10 mesas de cadeiras que nós implementamos. Tá? Modificando mais ainda a estrutura, acrescentando na mesma sala, mais 10 computadores e mais cadeiras para atender uma sala de 40 alunos, 2 computadores por 2 alunos por computador. Exatamente. Isso facilitando mais ainda a questão da didática, da prática. Sim, e também como espaço. Né? Então você verificar já lá na época, nós tínhamos ambiente, o MESE 1, 2, a STM, a sala 32, que agora é a ambiente 6, nós chamamos de sala 32, que é um recurso mais limitado. Mas lá, os 2 anexos, o 1 e o 2, já existiam. Que quando os cursos de mecânica e construção civil, edificações, começaram a usar aqueles laboratórios. Então houve essa separação, de um lado ficava. Aí eles ficaram para lá e nós ficamos para cá. Mas mesmo aqueles, a princípio, até um determinado período, era nós mesmo se virando nos 30. As coisas aconteceram. Professor, o senhor lembra da estrutura hierárquica da escola em relação, quando falado sobre todos os diretores desse período, desde o professor Grando até o professor Luiz Curitiac? Em relação a outras pessoas que passaram pela escola, na parte administrativa, pedagógica? Olha, administrativa, desde que eu aqui estou, eu sempre fui a Sônia Bonelli, na diretora do serviço. Coordenadora pedagógica, teve uma época Edna, né? Mas não era permanente a coordenação pedagógica. Os coordenadores eram todos normais, né? Eu na área de informática, o Tiago antes diretor na área de mecânica, o Renato na área de construção civil, a professora Rose no ensino médio, a RESH, coordenadora de secretariado, contabilidade, acho que a BEM, se não me engano. E o professor Corrado? O Corrado, ele é coordenador, não me lembro dele ter sido. Mas ele já era professor aqui, muito antes. Então, tem um pessoal da antiga, já faz um bom tempo, são mais velhos que ele. Equipe de coordenadores, a direção administrativa. E havia algum outro cargo, alguma outra função que o senhor se lembra em relação à escola, que foi extinta ou que foi transformada? Eu me lembro, o pessoal da RH sempre teve,
na secretaria dele, quem mais? O departamento pessoal, RH, e praticamente isso já existe hoje. O senhor teria algum documento, foto, objeto da época que pudesse compartilhar conosco? Olha, Janiane, uma das coisas que ninguém se preocupou também era registrar, né, as evidências do ocorrido. Eu sou péssimo nisso, sinceramente. Eu sei que nós tínhamos um banner. Isso daí, aí depois outro coordenador assumiu, não sei o que aconteceu. Foto praticamente não tinha. Certo. E, professor, nós estamos quase finalizando a nossa entrevista. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que assistirem a essa gravação? Olha, a mensagem é a seguinte, que às vezes eu comento, e me faz me sentir muito bem. É que o impossível aconteceu. Tá? O sonho se realizou. E eu tenho aqui como a minha segunda casa. 30 anos, também trabalhei 30 anos na multinacional e agora completei 30 anos aqui. Eu chego na Fernando, olho, tá? E penso, eu fui útil. Eu fiz alguma coisa de bom. Isso é muito gratificante, professor. Queríamos agradecer em nome do equipe do Centro de Memória, agradecer imensamente a sua entrevista, a sua disponibilidade e por ter compartilhado essas memórias com a gente. Isso vai ficar eternizado na história da escola e, mais uma vez, registrou o quanto o senhor foi importante para nós. Muito obrigada, de coração. Tanto que depois eu saí, me aposentei, era em 2002, eu fui convidado a deixar a coordenação na área de informática, porque minha formação acadêmica não era de informática, embora tendo especialização, aí eu migrei para a área de gestão, de administração. Em 2006 eu me aposentei, tive que me desligar do Centro Paula Souza. Em 2009, 2008 eu retornei, e se não bastasse, em 2009 eu implantei o curso de logística. Todo o processo do expediente eu que montei para que houvesse o curso de logística aqui. E também completará 10 anos. E o senhor gostaria de registrar para a gente um pouquinho dessa história de forma breve? Depois nós marcamos uma nova entrevista. Em outro momento, marcamos uma entrevista para comentar sobre esse curso que está aí também em funcionamento. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por ter nos concedido essa oportunidade de registrar a memória da Fernando Pérez. E a vocês todos que tiveram a paciência de nos assistir, mais um recado: acreditem, tudo é possível. Seja honesto, seja profissional, seja amigo, tenha vontade, mostre força, mostre caráter, que as pessoas te acompanharão e em grupo, com certeza, se faz muita coisa nessa terra. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente deixa registrado, hoje é dia 18, né? 18 de abril de 2000. Muito obrigada. 18 de abril de 2018. Nós registramos essa entrevista também em função dos 30 anos do curso de informática Em maio, na escola. eu comentei com o Anderson, falei, Anderson, 30 anos, hein? Deixa que nós vamos aprontar. Obrigada, professor. Tudo bem?